Dumont, 11 de agosto de 2022. Sessão ordinária número 31 da legislatura 14. Boa noite, Pedro. Boa noite a todos. Grande expediente. Peço aos colegas vereadores e a todos os presentes que desliguem os celulares e os mantenham na função silenciosa. Peço que o primeiro secretário, vereador Jorge Luiz Donegar Salomão, faça a chamada dos senhores vereadores. Boa noite a todos. Vereador Alex. Presente. Vereador Álvaro Lorenzato. Vereador Aureste. Vereador Fabrício. Vereador Jorge, presente. Vereador José Augusto. Vereador Márcia Rosolim. Presente. Vereador Marlon. Presente. Vereador Paulo César. Não é o meu? Correto. Dispensa a execução do hino nacional brasileiro. Peço que seja feito sorteio dos senhores vereadores para o uso da palavra no pequeno expediente e na explicação pessoal. Álvaro. Aureste. Alex. Paulo César. Jorge. Márcia. Marlon. José Augusto. E Fabrício. Informo aos senhores vereadores que, se usarem a palavra em qualquer dos expedientes dessa sessão, que façam utilizando o microfone de mesa. Não teremos a tribuna. Coloque em votação simbólica a ata da sessão ordinária número 30, de 30/6/2022, e ata da terceira sessão solene do dia 28 de julho de 2022, ambas da legislatura 14. Os senhores vereadores que forem de acordo permaneçam sentados. Os que foram contrários se manifestem levantando a mão. Aprovado por unanimidade. Ofício CM número 57 de 2022, de 5 de junho de 2022, do Executivo. Encaminha esta casa resposta ao requerimento número 53 de 2022, enviada através do ofício PM número 20 de 2022, à disposição dos senhores vereadores. Ofício CM número 58 de 7/7/2022 do Executivo. Encaminha esta casa balancete de receita e despesa do mês de junho de 2022, à disposição dos senhores vereadores. Ofício CM número 59 de 2022, de 11/7/2022, do Executivo. Encaminha esta casa no período de 1 de junho a 30 de junho de 2022, no valor de R$ 28.270,90, à disposição dos senhores vereadores. Ofício número 60 de 2022, de 12/7/2022, do Executivo. Encaminha esta casa resposta ao ofício PM número 24 de 2022, informações ao Egrégio Tribunal de Contas, à disposição dos senhores vereadores. Ofício PM número 61 e 62 de 22 de julho de 2022, do Executivo. Encaminha essa casa resposta aos requerimentos números 58, 57 e 58 de 2022, enviada através do ofício PM número 25 e 21 do 7 de 2022, à disposição dos senhores vereadores. Ofício PM número 63 de 2022, de 8 de agosto de 2022, do Executivo. Encaminha para devida apreciação o balancete da receita da arrecadação da Praça do Pedágio Guido Lorenzato, no período de 1 de julho de 2022 a 31 de julho de 2022, totalizando um valor de R$ 30.975,67, à disposição dos senhores vereadores. Ofício CM número 64 de 2022, de 10 de agosto de 2022, do Executivo. Encaminha para a devida apreciação do balancete da receita e despesa referente ao mês de julho de 2022, à disposição dos senhores vereadores. Ato da Presidência número 4 de 2022, de 28/7/2022.
A presidência da Câmara Municipal de Dumont, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, com fundamento nos artigos 48, inciso 1 e 2, artigo 49, inciso 1 e artigo 50 do Regimento Interno, considerando a não manifestação dos líderes partidários no prazo definido no inciso 1 do artigo 49 do Regimento Interno, a presidência da mesa nomeia os membros das composições das comissões permanentes desta Casa, observando tanto quanto possível as representações proporcionais dos partidos. Peço que seja feita a leitura. Ato da Presidência, número 4, 2022. A presidente da Câmara Municipal de Dumont, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, com fundamento nos artigos 48 do parágrafo 1 e 2, artigo 49, parágrafo 1º do artigo 50 do Regimento Interno, considerando a não manifestação dos líderes partidários no prazo definido no parágrafo 1º do artigo 49 do Regimento Interno, publica o seguinte ato. Artigo 1º. A presidente da mesa nomeia os membros para as composições das comissões permanentes desta Casa, observando tanto quanto possível as representações proporcionais dos partidos, ficando constituída na seguinte conformidade. Primeiro, Comissão Permanente de Legislação, Justiça e Redação. Presidente, Paulo César Fábio. Vice-presidente, Márcia Rosolim. Membro efetivo, Fabrício Miquineve. Segunda Comissão Permanente de Finanças e Orçamento. Presidente, Fabrício Miquineve. Vice-presidente, Paulo César Fábio. Membro efetivo, Aureste Pinheiro da Silva. Terceira Comissão Permanente de Administração, Obras e Serviços. Presidente, Márcia Rosolim. Vice-presidente, Paulo César Fábio. Membro efetivo, José Augusto Facchini. Quarta Comissão Permanente de Educação, Saúde e Assistência Social. Presidente, Aureste Pinheiro da Silva. Vice-presidente, Jorge Luiz Delegado Salomão. Membro efetivo, Márcia Rosolim. Quinta Comissão Permanente de Transporte, Comunicação, Meio Ambiente, Agricultura, Indústria e Comércio. Presidente, Jorge Luiz Delegado Salomão. Vice-presidente, Álvaro Lorenzato. Membro efetivo, Fabrício Miquineve. Comissão de Ética. Presidente, Márcia Rosolim. Vice-presidente, Jorge Luiz Delegado Salomão. Membro, José Augusto Facchini. Sétima Comissão de Licitações. Presidente, Paulo César Fábio. Vice-presidente, Marlon Gabriel Louco. Membro, Fabrício Miquineve. Artigo 2º. Esta ata deverá ser lida na terceira sessão solene desta Casa, a ser realizada no dia 28 de julho de 2022, para dar ciência a todos os senhores vereadores. Artigo 3º. Este ato da presidência entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Sala de sessão, vereador Francisco Pedro Facchini, 28 de julho de 2022. Alex Romualdo da Silva, presidente, BM 2021-2022. Correto. Mensagem 22 de 2022, de 8/8/2022, do Executivo. Encaminha esta Casa projeto de lei número 17 de 2022, de 8/8/2022. Autoriza a alienação de bens móveis em leilão público e dá outras providências. Peço que seja feita a leitura. Mensagem 22 de 2022, do senhor Prefeito Municipal de Dumont, 8 de agosto de 2022. Assunto: visa a indispensável autorização legislativa para alienação de bens inservíveis que integram o patrimônio público municipal. Senhor presidente, senhores vereadores, a aludida alienação se faz necessária, posto que tais bens, em razão da depreciação decorrente do tempo, perderam sua finalidade ao poder público, sendo que alguns não possuem condições de recuperação e outros se tornem economicamente inviável a sua recuperação, conforme foi apurado pela Comissão Especial para a Avaliação dos Bens Patrimonial, designada nos termos da Portaria de número 3.175, de 2022. Desta forma, considerando que tais bens integrantes do patrimônio público do município não mais atendem à sua finalidade e que os valores apurados com sua alienação
através de leilão, serão revertidos na aquisição de novos bens. Encontram-se resguardados os interesses da administração municipal, bem como os princípios que os norteiam. São essas as coordenadas básicas indispensáveis para uma administração municipal ordeira, legalista e cidadã, que esperamos de todos os agentes políticos envolvidos e que me leva a propor o presente projeto de lei, contando com a imprescindível aquiescência dos nobres membros dessa respeitável Casa Legislativa. Ao ensejo, renovo meus cumprimentos a vossas excelências e aos ilustres pares, reiterando a disposição desse governo para assuntos de interesse municipal. Assim sendo, esperamos pela aprovação do presente projeto de lei pelos nobres vereadores. Atenciosamente, Alain Francisco Ferracini, prefeito municipal. Encaminha-se às comissões. Mensagem número 23 de 2022, de 8/8/2022, do Executivo. Encaminha esta Casa projeto de lei complementar número 6 de 2022, de 8/8/2022. Dispõe sobre a alteração da nomenclatura do Departamento de Obras e Meio Ambiente, constante na Lei Complementar 147 de 2021, de forma que especifica. Peço que seja feita a leitura. Mensagem número 23, 2022, do senhor Prefeito Municipal de Dumont, 8 de agosto de 2022. Senhor Presidente e senhores vereadores, submeto a esta Casa de Leis o presente projeto de lei complementar, que dispõe sobre alterações da nomenclatura do Departamento Municipal de Obras e Meio Ambiente, constante no artigo 6º, item 3º, letra E, da Lei Complementar 147 de 2021 e das outras providências. Atento às melhores práticas de boa gestão, este projeto de lei complementar tem por objetivo organizar a administração do departamento, melhorar o controle e dar maior abrangência às responsabilidades e necessidades relacionadas a este órgão. Assim, certo que essa solicitação será atendida, por se tratar de tema relevante e de interesse para os munícipes, encaminho a presente propositura, esperando sua aprovação, após o cumprimento das formalidades legais e regimentais. Diante do exposto e considerando as razões e os fundamentos aqui expostos, encaminho o presente propositura, esperando a sua aprovação, após os cumprimentos das formalidades legais e regimentais. Atenciosamente, Alain Francisco Ferracini, prefeito municipal. Encaminha-se às comissões. Mensagem número 24, de 2022, de 8/8/2022, do Executivo. Encaminha esta Casa projeto de lei complementar número 7, de 8 de agosto de 2022, que dispõe sobre a alteração da planilha do anexo 1 da Lei Complementar 147, de 30 de abril de 2021, e a criação de empregos públicos de provimento efetivo no quadro regular da Prefeitura Municipal de Dumont e da outras providências. Peço que seja feita a leitura. Mensagem número 24, 2022, do senhor Prefeito Municipal de Dumont, 8 de agosto de 2022. Senhor Presidente e senhores vereadores, submeto a essa Casa de Leis o presente projeto de lei complementar que dispõe sobre a criação de empregos de provimento efetivo e funções de confiança existente no quadro geral da Prefeitura Municipal de Dumont, alterando na planilha do anexo 1º e 3º da Lei Complementar 147, 2021 e das outras providências, atento às necessidades da demanda do serviço público, para melhor atender os munícipes da nossa cidade e com vista das melhores práticas de gestão pública, necessário se faz a criação de empregos de provimento efetivo, de educador físico, auxiliar de dentista, enfermeiro da família da comunidade, técnico de enfermagem da família e comunidade ouvidor, bibliotecário e médico, auditor e diretor clínico. Atualmente, o município de Dumont possui o quadro de servidores conforme anexo à Lei Complementar 147, para melhor atender os munícipes da nossa cidade. Necessário que se faça a criação de outras vagas para os empregos existentes
e serventes, e ainda coveiro e químicos. Assim, o município passará a contar com um quadro de servidores mais completos para executar os trabalhos rotineiros. Ademais, estabelece os requisitos de admissão para ocupar os empregos públicos permanentes de que trata-se a quantidade de vagas, referência salarial, atribuição, requisitos de ingresso estão descritos no anexo 3º da planilha do impacto orçamentário da presente lei complementares, bem como inclui as atribuições e empregos públicos já existentes na Lei Complementar 147/2021, no anexo 1º. Por oportuno dada a relevância da matéria em apreço e a necessária requer a transmissão da propositura em regime de urgência, bem como a convocação de sessão extraordinária da forma da lei orgânica do município e do regimento interno da Câmara Municipal. Diante do exposto e considerando as razões e os fundamentos aqui expostos, encaminho a presente propositura, esperando sua aprovação após o cumprimento das formalidades legais e regimentais. Atenciosamente, Alan Francisco Ferracini, prefeito municipal. Correto. Encaminha-se às comissões. Mensagem número 25 de 2022, de 8 de agosto de 2022, Executivo. Encaminha esta Casa projeto de lei número 18 de 2022, de 8/8/2022, que dispõe sobre a abertura de créditos adicionais suplementares e especiais na forma que especifique e dá outras providências. Peço que seja feita a leitura. Mensagem 25 de 2022 do senhor prefeito municipal de Dumont, 8 de agosto de 2022. Senhor presidente e senhores vereadores, temos a grata satisfação de encaminhar a vossa excelência para a apreciação de vós dos nobres vereadores da Igreja Câmara Municipal de Dumont o incluso projeto da lei que dispõe sobre a abertura de crédito adicionais e suplementares e especiais na forma que especifica e dá outras providências correlatas. A suplementação se destina a reforçar a dotação consignada no orçamento municipal sem promover inovações ou repriorizações, de forma a viabilizar aquisições de equipamentos para a saúde. Além disso, estão sendo incluídas dotações orçamentárias no orçamento vigente para viabilizar a aquisição de ultrassonografia e ecocardiografia, reforma e ampliação da recepção da UMS, reforma do anfiteatro municipal Cristiano Cocarelli, aprimoramento do cadastro único, construção de um centro de convivência do idoso, pavimentação asfáltica da rua Vitório Zanarotti, reforma e ampliação do centro comunitário, instalação de uma cozinha piloto, instalação de um velório municipal, troca de reservatório de água na Coab, reforma e ampliação na Praça Central, aquisição de equipamentos para a limpeza da rede de esgoto, instalação do paço da Prefeitura Municipal. Por sua vez, os recursos para a cobertura dos respectivos créditos advirão ser do excesso de arrecadação por força de repasse do governo estadual e federal, de arrecadações dos recursos próprios já pronunciado no corrente exercício, bem como da operação de crédito em conformidade com a Lei Municipal 1855 de 2022, nos termos do artigo 43, parágrafo 1º da Lei Federal número 4.320, de 17 de março de 1964. Por extrema urgência, requeremos que sejam incluídos projetos de lei apreciado e voltado nos prazos da legislação em vigor, sob o regime de urgência regimental. Sem mais para o momento, aproveito o ensejo para renovar protestos de elevada estima e distinta consideração. Atenciosamente, Alan Francisco Ferracini, prefeito municipal. Correto. Encaminha-se às comissões. Mensagem número 26 de 2022, de 8 de agosto de 2022, do Executivo.
encaminha esta Casa projeto de lei número 19 de 2022, de 8 de agosto de 2022, que autoriza a concessão de subsídio financeiro ao serviço de caçambas no município de Dumont, na forma que especifique e dá outras providências. Peço que seja feita a leitura. Mensagem número 26, 2022, do senhor prefeito municipal, Dumont, 8 de agosto de 2022. Senhor presidente e senhores vereadores, com o presente, estamos encaminhando a esse egrégio legislativo para a devida apreciação dos senhores vereadores, projeto de lei que autoriza a concessão de subsídio financeiro ao serviço de caçambas no município de Dumont, a forma que especifica e dá outras providências. Dito de outro modo, procura-se autorização para a concessão de subsídio financeiro aos serviços de caçambas, visando assegurar a modicidade dos valores e generalidade dos serviços de limpeza coletivo, a preservação do meio ambiente e da consequência melhoras na qualidade de vida da população. De ressaltar que o subsídio se dará mediante o requerimento dos usuários e pagamento de importância relativa a 50% do custo dos serviços garantidos, uma participação da sociedade no custeio proporcional dessa importante medida. Os serviços referidos poderão ser efetuados de maneira direta pela Prefeitura ou por terceiros, mediante da contratação na forma da legislação vigente, cabendo à empresa contratada, neste caso, a responsabilidade por ceder a caçamba, transporte ao lugar solicitado, recolhimento e destinação final dos materiais nela descortado. A hipótese mais factível, considerando que a Prefeitura Municipal não dispõe de estrutura para a execução direta de tais serviços. Referida a iniciativa converge na busca pelo atendimento aos objetivos e desenvolvimento sustentável, que são um apelo global, ação para acabar com a pobreza, proteger o meio ambiente e o clima e garantir que as pessoas em todos os lugares possam desfrutar de paz e de prosperidade, retratadas em metas por meio das quais as Nações Unidas estão contribuindo a fim que possamos atingir a Agenda 2030 no Brasil. Encapadas como prioridade pelo egrégio, citamos-se duas metas convergentes dos ODS 1 com a medida de proposta pelo Executivo Municipal, 12.4, até 20 de 2020, alcançar o manejo ambiental saudável dos produtos químicos e de todos os resíduos ao longo de todo o ciclo da vida, desde acordo com os marcos internacionais acordados, e reduzir significativamente a liberação deles para o ar, água e solo, para minimizar seus impactos negativos sobre a saúde humana e no meio ambiente. 12.5. Até 2030, reduzir substancialmente a geração de resíduos por meio de prevenção, redução e reciclagem de reuso. Essa situação vem corroborar a iniciativa do chefe do Poder Executivo, que numa atitude sensível à cidadania, ao meio ambiente e à qualidade de vida da comunidade local, não mede esforço para resolver essas dificuldades, que assolam pequenas cidades, cuja estrutura não atrai prestadores de serviços do mercado. Nesse propósito, vale frisar a escassa disponibilidade de serviços do gênero da municipalidade, o que implica muitas vezes que os descarte de entulhos ocorrem em locais impróprios, forjando um ambiente impróprio em detrimento da qualidade de vida e da necessária proteção do meio ambiente, estando na medida investida pelos mais absoluto interesse público. Legítima se apresenta a atuação financeira da municipalidade nesse aspecto. Urge ainda destacar que a presente alteração se processa em plena consonância com as exigências necessárias estabelecidas pela legislação
financeira vigente, uma vez que sujeito a condições pactuadas na Lei de Diretrizes Orçamentárias, posto que está sendo artigo 34A, na Lei Municipal que dispõe sobre o LDO de 2022. Essa alteração se processa em plena consonância com as exigências contidas na Lei de Responsabilidade Fiscal, que em seu artigo 4º, inciso 1º, a linha F, preconiza. Artigo 4º. A Lei de Diretrizes Orçamentárias atenderá ao disposto no parágrafo 2º do artigo 165 da Constituição. Disporá também sobre demais condições de exigências para transferências de recursos e entidades públicas e privadas. Estando autorizada a lei específica da autoria do Poder Executivo, que no caso, o presente propositura, que se processa em plena consonância com a permissão contida no artigo 19 da Lei Federal número 4320, de 17 de março de 1964, que institui normas gerais de direito financeiro. Artigo 19. A Lei do Orçamento não consignará ajuda financeira de qualquer título à empresa de fins lucrativos, salvo quando se tratar da subvenção cuja concessão tenha sido expressamente autorizada em lei especial. Além disso, o projeto contempla dotação orçamentária para suportar as despesas criadas, uma vez que, por meio do projeto de lei em questão, encontra-se autorização expressa para a abertura de um crédito suplementar, nos termos preconizados pelo artigo 43 da Lei Federal número 4.320, de 64. Por fim, se caracterizando o projeto como nova ação governamental, acostamos cópia do impacto financeiro orçamentário a que alude o artigo 16 da Lei Responsabilidade Fiscal. Assim estão atendidas as exigências formais. Tratando-se, pois, da matéria revestida que beneficia a municipalidade sob todos os âmbitos que se analise, atende-se ao interesse público e beneficia a cidadania. Solicitamos que a sua transmissão se processe em regime de urgência, na forma regimental. Renovamos a Vossa Excelência e lutos pares dos nossos protestos de elevada estima a distinta consideração. Atenciosamente, Alain Francisco Ferracini, prefeito municipal. Correto. Encaminha-se às comissões. Projeto de Lei número 10 de 2022, de 27 de junho de 2022, de autoria do senhor vereador Paulo César Fábio. Dispõe sobre o descarte de medicamentos impróprios ao consumo ou não utilizados e dá outras providências. Peço que seja feita a leitura. Projeto de Lei número 10, 2022, 27 de 6 de 2022. Dispõe sobre o descarte de medicamentos vencidos, impróprios no consumo, não utilizados e das outras providências. O vereador Paulo César Fábio, no uso de suas atribuições legais e regimentais, submete à elevada apreciação do douto plenário desta Casa as leis seguintes do projeto de lei. Artigo 1º. Os estabelecimentos que comercializem medicamentos deverão disponibilizar recipientes adequados e de fácil visualizações para recolhimento de medicamentos vencidos, impróprios ao consumo ou não utilizados, bem como dar destinação ambientalmente adequada aos resíduos recebidos. Parágrafo único. Considera-se recipiente adequado para os efeitos dessa lei. Primeiro, ser constituído de material compatível com a natureza e as propriedades dos resíduos a ser acondicionado. Segundo, ser de material resistente e repleitura, impermeável e inviolável, possibilitando a coleta de resíduos em medicamentos sólidos ou líquidos. Terceiro, possui dispositivo de vedação, de forma a não possibilitar o vazamento durante o manuseio do transporte.
Artigo 2º. Os estabelecimentos terão de manter o acesso livre e desimpedido aos recipientes em perfeitas condições de limpeza e conservação e adotar medidas visando que o seu conteúdo não transborde. Parágrafo único. No estabelecimento de que se trata esta lei, deverá constar logo acima um recipiente de colheita e placa com a seguinte expressão: descarte, seu medicamento vencido, impróprio ao consumo de não utilizado aqui. Artigo 3º. A infração ao disposto nesta lei acarretará um estabelecimento infrator aos seguintes combinações, sem prejuízo das demais sanções legais. Primeiro, advertência. Segundo, na reincidência, multa de R$1.000. Parágrafo 1º. O valor da multa que trata esse artigo será atualizado anualmente pela variação do indicado preço do consumidor amplo, IPCA, apurando pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, acumulado no exercício anterior, sendo que, no caso, a extinção desse índice será adotado outro, criado por lei federal, que reflita e recomponha o poder aquisitivo da moeda. Parágrafo 2º. Caracteriza reincidência a prática de mais uma infração no período de 1 ano. Artigo 4º. As despesas decorrentes da execução desta lei ocorrerão por conta das dotações orçamentárias próprias, suplementadas e necessárias. Artigo 5º. O Poder Executivo regulamentará o presente lei no prazo de 30 dias, a contar com sua publicação. Artigo 6º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Sala de Sessão Francisco Pedro Facchini, 11 de agosto de 2022, Paulo César Fábio. Correto. Encaminha-se às comissões. Proposta de emenda número 9, de 2 de agosto de 2022. Proposta de emenda à Lei Orgânica do Município de Dumont. Os vereadores Márcia Rosolin, Jorge Luiz do Negar Salomão, Paulo César Fábio e Fabrício Miquineve, no uso de suas atribuições legais e regimentais, com fundamento no artigo 33, inciso 2º, da Lei Orgânica do Município de Dumont, com o artigo 212 do Regimento Interno da Câmara Municipal, submete a elevada apreciação do douto plenário desta Casa de Leis a seguinte proposta de lei orgânica: da nova redação ao caput do artigo 17, ao artigo 19, ao artigo 24, inciso 5º, ao artigo 33, inciso 1º, ao artigo 66, bem como revoga os incisos 4º do artigo 8, o parágrafo único do artigo 11 e o parágrafo único do artigo 57, todos da Lei Orgânica do Município de Dumont. Peço que seja feita a leitura. Proposta de emenda 9 de 2022, modificativa. Da nova redação do caput do artigo 17 ao artigo 19, ao artigo 24, parágrafo 5º, ao artigo 33, parágrafo 1º e ao artigo 66, bem como revoga parágrafo 4º do artigo 8, do parágrafo único do artigo 11, do parágrafo único do artigo 57. Todas as leis orgânicas do município de Dumont. Senhor presidente e colegas vereadores. Os vereadores Márcio Rosolin, Jorge Luiz Salomão, Paulo César Fábio, Fabrício Miquineve, no uso de suas atribuições legais e regimentais, com fundamento do artigo 36, inciso 2º, da Lei Orgânica do Município de Dumont, artigo 212 do Regimento Interno da Câmara Municipal, submete a elevada apreciação do douto plenário desta Casa, de lei seguintes propostas de emenda à Lei Orgânica. Artigo 1º. No caput do artigo 17 da Lei Orgânica do Município de Dumont, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 17. A eleição para a renovação da mesa realizará-se na primeira sessão ordinária do mês de dezembro, no último ano do mandato vigente, na sede da Câmara com mandato definido para o segundo biênio, a partir de 1º de janeiro no ano seguinte. Artigo 2º. O artigo 19 da Lei Orgânica do Município de Dumont passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 19. O mandato dos membros da mesa será de 2 anos permitido, e a recondução para o mesmo cargo na reeleição imediatamente
subsequente da mesma legislatura. Artigo 3º. O parágrafo 5º do artigo 24 da Lei Orgânica do Município de Dumont passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 24, parágrafo 5º. As sessões da Câmara serão sempre públicas. Artigo 4º. O parágrafo 1º do artigo 33 da Lei Orgânica do Município de Dumont passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 33. Parágrafo 1º. A proposta da emenda da Lei Orgânica do Município será votada em 2 turnos, com interstício mínimo de 10 dias, considerando-se aprovada quando obtiver em ambos os votos favoráveis de 2/3 dos membros da Câmara Municipal, com o respectivo número de ordem. Artigo 5º. Artigo 66 da Lei Orgânica do Município de Dumont passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 66. Os subsídios do prefeito e do vice e do secretário municipal serão fixados por lei específica da iniciativa da Câmara Municipal e de uma legislatura para subsequência até 60 dias antes do pleito municipal, não podendo ser subsídio do prefeito ser inferior à maior remuneração estabelecida para o servidor do município, no momento da fixação. Parágrafo 1º. Por maior remuneração, considera-se o valor recebido em espécie por servidor, somados aos salários, demais vantagens, gratificações e quaisquer outros pagamentos. Parágrafo 2º. O subsídio do vice-prefeito e do secretário municipal não poderão individualmente exercer 70% do subsídio do prefeito. Artigo 6º. Ficam revogados o parágrafo 4º, o artigo 8º, o parágrafo único do artigo 11 ao parágrafo único do artigo 57 da Lei Orgânica do Município de Dumont. Artigo 7º. Esta emenda de lei orgânica entrará em vigor na data da sua publicação. Sala de sessão, vereador Francisco Pedro Facchini, 11 de agosto de 2022. Márcia Rosolini, Jorge José Salomão, Paulo César Fábio e Fabrício Miquineve. Correto. Encaminha-se às comissões. Indicação número 50, 2022, de 1º de agosto de 2022. Indica ao Poder Executivo Municipal, depois de respeitadas todas as formalidades, que viabilize junto ao Departamento de Obras providenciar caminhão-pipa para jogar água em todas as praças e avenidas do nosso município. De autoria da senhora vereadora Márcia Rosolin. Peço que seja feita a leitura. Indicação número 50, 2022, 1º de agosto de 2022. Indica ao Poder Executivo Municipal, depois de respeitadas todas as formalidades regimentais, viabilize junto ao Departamento de Obras providenciar o caminhão-pipa para jogar água em todas as praças e avenidas do nosso município. Senhor Presidente e nobres vereadores, indica ao senhor Prefeito Municipal e Departamento de Obras, conforme já mencionado, condições do caminhão-pipa ser utilizado em dias alternados, molhar as praças e as avenidas da cidade. Justificativa. Com esse tempo seco, principalmente a ventania que se faz nessa época do ano, a grama fica seca, acúmulo de sujeira, poeira, etc. Isso faz com que o aspecto das praças e avenidas estão sem a devida atenção e manutenção. Fazendo isso, as famílias irão com mais frequências na praça para realizar o seu lazer e movimentar a economia utilizando o comércio local. Sala de sessão Francisco Pedro Facchini, 11 de agosto de 2022, Márcia Rosolin. Correto. Encaminha-se ao Executivo. Indicação número 51 de 2022, de 8 de agosto de 2022. Indica ao Poder Executivo, depois de respeitadas todas as formalidades regimentais, que viabilize junto ao Departamento de Obras, providencie a operação tapa-buracos no bairro Nobil José Lorenzato, de autoria do senhor vereador Álvaro Lorenzato. Peço que seja feita a leitura. Indicação número 51, 2022, 8 de agosto de 2022. Indica ao Poder Executivo Municipal, depois de respeitadas todas as formalidades regimentais, viabilize junto ao Departamento de Obras providenciar a operação tapa-buracos no bairro Nobil Lorenzato. Senhor Presidente e nobres vereadores, indica ao senhor Prefeito Municipal e Departamento de Obras, conforme já mencionado, condições de realizar recapeamento em alguns trechos desse bairro. Justificativa. Os buracos existentes no
referido bairro está danificando os veículos e dificultando o tráfego pela via e aumentando o risco de acidentes devido ao estado deteriorado da mesma, causando transtorno para os moradores que transitam pelo local diariamente. Sala de Sessão Francisco Pedro Facchini, 11 de agosto de 2022, Álvaro Lorenzato. Encaminha-se ao Executivo. Indicação número 52 de 2022, de 8 de agosto de 2022. Indica ao Poder Executivo Municipal, depois de respeitadas todas as formalidades regimentais, que viabilize junto ao Departamento de Trânsito, que permita estacionar entre a Rua Aurélio Lorenzato até a Rua Antônio Danese e na Avenida 21 de Março, apenas do lado esquerdo. Vou fazer uma correção aqui, que permita estacionar também ao lado esquerdo, tá? Na Rua Aurélio Lorenzato até a Rua Antônio Danese e na Avenida 21 de Março. De autoria do senhor vereador Álvaro Lorenzato. Peço que seja feita a leitura. Indicação 52, 2022, 8 de agosto de 2022. Indica ao Poder Executivo Municipal, depois de respeitada todas as formalidades regimentais, viabilize junto ao Departamento de Trânsito permitir estacionar entre a Rua Aurélio Lorenzato até a Rua Antônio Danese e na Avenida 21 de Março, também ao lado esquerdo para evitar multas. Senhor Presidente e nobres vereadores, indica ao senhor Prefeito Municipal e Departamento de Trânsito, conforme já mencionado, estudo para melhoramento do tráfego nessas ruas e na avenida citada, por conta de multas oriundas de estacionamento no momento de os pais buscarem seus filhos nas escolas nessa localidade. Justificativa. Os pais, no momento de buscar seus filhos na creche Quitéria Soares Carneiro e na Arlinda Rosa Negra, estão com essa dificuldade, sem contar multas recebidas e também em dias de chuva. O local fica intransitável. Sala de Sessão Francisco Pedro Facchini, 11 de agosto de 2022, vereador Álvaro Lorenzato. Correto. Indicação encaminha-se ao Executivo. Indicação número 53 de 2022, de 8 de agosto de 2022. Indica ao Poder Executivo, depois de respeitadas todas as formalidades regimentais, que viabilize junto ao Departamento de Obras fazer guia, esgoto e asfalto na Rua Ângelo Geroldo, mais ou menos 300 metros ao lado da casa do senhor Guido Danese e outros. De autoria do senhor vereador Álvaro Lorenzato. Peço que seja feita a leitura. Indicação 53, 2022, 8 de agosto de 2022. Indica ao Poder Executivo Municipal, depois de respeitada todas as formalidades regimentais, viabilize junto ao Departamento de Obras fazer guias, esgoto e asfalto na Rua Ângelo Geroldo, mais ou menos 300 metros ao lado da casa de Guido Danese e outros. Senhor Presidente e nobres vereadores, indica ao senhor Prefeito Municipal e o Departamento de Obras, conforme já mencionado, condições de melhoramento na referida rua. Justificativa. Será de grande valia o melhoramento dessa rua devido à falta de existência dessas benfeitoria, causando transtornos para os moradores que transitam pelo local diariamente. Sala de Sessões Francisco Pedro Facchini, 11 de agosto de 2022, vereador Álvaro Lorenzato. Encaminha-se ao Executivo. Indicação número 54 de 2022, de 8 de agosto de 2022. Indica ao Poder Executivo Municipal, depois de respeitadas todas as formalidades regimentais, que viabilize junto ao Departamento de Obras a limpeza geral de resíduos plásticos e demais objetos próximo à creche Celeste dos Santos Carneiro e no Jardim Vila Nova. De autoria do senhor vereador Álvaro Lorenzato. Peço que seja feita a leitura. Indicação número 54, 2022, 8 de agosto de 2022. Indica ao Poder Executivo Municipal, depois de respeitada todas as formalidades regimentais, viabilize junto ao Departamento de Obras realizar limpeza geral de resíduos plásticos e demais objetos próximo à creche Celeste Santos Carneiro e no Jardim Vila Nova. Senhor Presidente e nobres vereadores, indica ao senhor Prefeito Municipal e Departamento de Obras, conforme já mencionado, condições fazer esse mutirão de limpeza. Justificativa. Será de grande valia a limpeza desses resíduos, que está a cada dia gerando quantidade volumosa, o que pode atrair diversos tipos de roedores, focos de dengue, insetos e afins. Sala de Sessões Francisco Pedro Facchini, 11 de agosto de 2022, vereador Álvaro Lorenzato.
encaminha-se ao Executivo. Indicação número 55, de 2022, de 8 de agosto de 2022. Indica ao Poder Executivo Municipal, depois de respeitadas todas as formalidades regimentais, que viabilize junto ao Departamento de Trânsito fazer a sinalização correta na vicinal Luzia Janone Pugina, de autoria do senhor vereador Álvaro Lorenzato. Peço que seja feita a leitura. Indicação número 55, 2022, 8 de agosto de 2022. Indica ao Poder Executivo Municipal, depois de respeitadas todas as formalidades regimentais, viabilize junto ao Departamento de Trânsito fazer a sinalização correta na vicinal Luzia Janone Pugina. Senhor Presidente e nobres vereadores, indica ao senhor Prefeito Municipal e Departamento de Trânsito, conforme já mencionado, condições fazer essa sinalização correta devido ao tráfego intenso no local, próximo ao depósito de materiais do MON. Justificativa. A placa está caída no local, sem contar que esta está próxima de área escolar e que é Arlinda Rosa Negre, podendo provocar acidentes sérios. Por essa razão, faço essa solicitação. Sala de Sessão Francisco Pedro Facchini, 11 de agosto de 2022, vereador Álvaro Lorenzato. Correto. Palavra franqueada ao vereador Álvaro. Correto, vereador. Encaminha-se ao Executivo. Indicação número 56 de 2022, de 9 de agosto de 2022. Indica ao Poder Executivo Municipal, depois de respeitadas todas as formalidades regimentais, que viabilize junto ao Departamento de Obras a limpeza do lixo próximo ao cemitério municipal, de autoria da senhora vereadora Márcia Rosolim. Peço que seja feita a leitura. Indicação número 56, 2022, 9 de agosto de 2022. Indica ao Poder Executivo Municipal, depois de respeitadas todas as formalidades regimentais, viabilize junto ao Departamento de Obras fazer a limpeza do lixo próximo ao cemitério municipal. Senhor Presidente e nobres vereadores, indico ao senhor Prefeito Municipal e Departamento de Obras, conforme já mencionado, condições de fazer essa limpeza com urgência para evitar de munícipes atearem fogo no local, principalmente à noite, levantando fumaça, prejudicando e muito com esse tempo seco a população da cidade, por conta da baixa umidade do ar e aqueles que já têm problemas respiratórios. Justificativa. Se for possível, colocar um vigilante no local, placas indicativas proibindo essa prática e campanhas educativas. Sei que o Executivo está atento à situação atual e, portanto, faço essa indicação. Sala de Sessões, Francisco Pedro Facchini, 11 de agosto de 2022, vereadora Márcia Rosolim. Correto. Encaminha-se ao Executivo. Requerimento número 63 de 2022, de 1 de agosto de 2022. Requeremos ao Prefeito Municipal, depois de respeitadas todas as formalidades regimentais, que a rua Argemiro Ramos, no Jardim Maria Rita, seja colocada poste de iluminação, calçada e mureta de contenção para não descer a água, de autoria dos senhores vereadores Alex Romualdo da Silva, Paulo César Fábio, Jorge Luiz do Negar Salomão, Fabrício Miquineve, Márcia Roselim, Aureste Pinheiro e José Augusto Facchini. Peço que seja feita a leitura. Requerimento número 63, 2022, 1º de agosto de 2022. Requer ao Prefeito Municipal, depois de respeitar todas as formalidades regimentais, que a rua Argemiro Ramos, no Jardim Maria Rita, seja colocado poste de iluminação, calçada e mureta de contenção para não descer terra. Senhor Presidente e demais vereadores, estamos formalizando esse requerimento para a referida rua com o intuito de atender a pedido dos moradores daquela localidade, por não ter iluminação necessária para a segurança e melhor comunidade, como também a referida calçada, a sua mureta de contenção de terra. Justificativa. Essa rua está muito encostada na rodovia Mário do Negar e precisa de melhoramentos. Por esse motivo, requeremos a devida atenção nessa rua já mencionada, e assim não incorrer no risco de graves acidentes, assaltos e evitar problemas futuros, como colocação de lixos e entulhos. Sala de Sessão Francisco Pedro Facchini, 11 de agosto de 2022, Alex Romualdo da Silva, Paulo César Fábio,
Jorge Salomão, Fabrício Miquineve, Márcia Rosolim, Aureste Pinheiro da Silva e José Augusto Facchini. Correto. Eu coloco em discussão o requerimento número 63. Votação simbólica. Senhores vereadores que forem favoráveis, permaneçam como estão. Os que forem contrários, se manifestem levantando a mão. Aprovada por unanimidade. Requerimento número 64, de 2022, de 8 de agosto de 2022. Requer ao prefeito municipal, depois de respeitadas todas as formalidades regimentais, informações sobre o programa Cidade Legal, de autoria da senhora vereadora Márcia Rosolim. Peço que seja feita a leitura. Requerimento número 64, 2022, 8 de agosto de 2022. Requer ao prefeito municipal, depois de respeitadas todas as formalidades regimentais, informações sobre o programa Cidade Legal. Senhor presidente e demais vereadores, formalizo esse requerimento tendo em vista as ações em conjunto entre a Prefeitura Municipal de Drummond, juntamente com a Secretaria Estadual da Habitação. Juntamente com a Secretaria Estadual da Habitação, que iniciou a regularização fundiária do bairro Nova Drummond, até onde sabemos fora realizado o cadastro social em janeiro de 2022, através do programa Cidade Legal. Requer ao chefe do Poder Executivo para saber e ter ideia e assim dar retorno aos moradores que me procurou, bem como qual a atual situação da implementação do programa, em qual estágio que se encontra. Sala de sessão Francisco Pedro Facchini, 11 de agosto de 2022, vereadora Márcia Rosolim. Correto. Eu coloco em discussão o requerimento número 64 da vereadora Márcia Rosolim. Com a palavra, a vereadora Márcia. Boa noite a todos. Boa noite, presidente, os colegas de trabalho, quem está assistindo aqui. Bom, esse meu requerimento vai de encontro com ações que já foram indicadas entre a Prefeitura e a Secretaria de Habitação através do programa Cidade Legal. Sabemos que ações já estão depostos da Secretaria de Habitação sobre análise jurídica. Como muitos moradores do bairro Nova Drummond nos procuraram para saber o andamento do programa, faço esse requerimento para que venham informações precisas para essa casa e que possamos colocar à disposição dos moradores, mostrando a importância do programa e que realmente estamos empenhados em realizar esses sonhos de cada morador que fez o cadastro social e ter sua escritura definitiva registrada em social e ter em cartório, para que cada um possa colocar sua cabeça no travesseiro e dormir em paz, sabendo que a casa é sua e que ninguém possa tirar esse direito tão sonhado. Eu prometi que não vou deixar esse assunto morrer, peço para o Executivo, dar notícia sobre esse assunto e peço para os meus colegas que também aprovam, esse requerimento e vem resposta, porque é difícil você colocar a cabeça no travesseiro e saber que a escritura não está no seu nome. Então, espero que os colegas de trabalho ajudem nesse requerimento. Tá bom? Uma boa noite. Então, continua em discussão. Votação simbólica. Os senhores vereadores que forem a favor permaneçam como estão, os que forem contrários se manifestem levantando a mão. Aprovado por unanimidade. Requerimento número 65 de 2022, de 9 de agosto de 2022. Requer ao prefeito municipal, depois de respeitadas as formalidades, informações sobre o buraco que se encontra entre as ruas Francisco Carlete e Aldo Diana, no Jardim Odila, de autoria do vereador Marlon Gabriel Luco. Peço que seja feita a leitura. Requerimento número 65, 2022, 9 de agosto de 2022. Requer ao prefeito municipal, depois de respeitadas todas as formalidades regimentais e informações sobre o buraco que se encontra entre as ruas Francisco Carlete e Aldo Diana. Senhor presidente e demais vereadores, sobre isso vem requerer
as seguintes informações. Existe uma data para a manutenção do mesmo? Se não existe, quando será tomadas as devidas providências? Justificativa. Este buraco está em uma rota direta com os alunos que passam todos os dias para irem e voltarem da escola, e também esse buraco já está há mais de um ano, trazendo transtorno para todos os moradores e pessoas que passam por esta rota todos os dias, e correm grande risco de acidente. Sala de sessão Francisco Pedro Facchini, 11 de agosto de 2022, vereador Marlon Gabriel Oloco. Coloque em discussão o requerimento. Boa noite a todos. Como o requerimento já diz, né, acho que vocês sabem, ali na Coab, ali, na rua de cima da igreja, da escola, tem um buraco ali, de esquina mesmo. E já faz mais de um ano já que aquele buraco está lá. Eu acho que o pessoal que rodam pela cidade vê que tem os cavaletes lá no meio da rua. Todo mundo sabe que ninguém respeita a sinalização de trânsito, como que se conduz um carro, né, na verdade, né? A maioria faz curva fechada. Então, pegar alguém meio desprevenido vai acabar batendo no cavalete. Aquele buraco ali, ele está de rota com os alunos da escola que vão e saem da escola ali. E vamos ver qual que vai ser as medidas tomadas do Executivo para estar tampando esse buraco o mais rápido possível e sanando esse problema dos moradores ali da rota ali. Continua em discussão o requerimento. Votação simbólica. Os senhores vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão, os que forem contrários se manifestem levantando a mão. Aprovado por unanimidade. Requerimento número 66 de 2022, de 9 de agosto de 2022. Requerimento de urgência. Requer urgência na aprovação da mensagem número 22 de 2022, de 8 de agosto de 2022, do Executivo, que encaminha projeto de lei número 17 de 2022, de 8 de 2022, que autoriza o Poder Executivo a alienação de bens móveis em leilão público e da outras providências, de autoria dos senhores vereadores Jorge Luiz Donegás Salomão e Paulo César Fábio. Peço que seja feita a leitura. Requerimento número 66, 2022, 9 de agosto de 2022. Requer urgência nos termos regimentais, após aprovado em plenário, conforme mensagem número 22, 2022, de 8 de agosto de 2022, do Executivo, encaminha o projeto de lei número 17, 2022, de 8 de agosto de 2022, autoriza ao Poder Executivo a alienação de bens móveis em leilões públicos e das outras providências, de autoria dos senhores vereadores Jorge Luiz Donegás Salomão e Paulo César Fábio. Senhor presidente e demais vereadores, requeremos à douta mesa, nos termos regimentais, depois de ouvido o soberano plenário, que esse projeto de lei número 17, 2022, de 8 de 8 de 2022, de urgência, supramencionadas, seja assim por aprovar da matéria e a necessidade da urgência. Sala de sessão Francisco Pedro Facchini, 11 de agosto de 2022, vereador Jorge Salomão e vereador Paulo César Fábio. Correto. Eu coloco em discussão o pedido de urgência. Coloque em votação, votação simbólica. Os senhores vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão, os que forem contrários se manifestem levantando a mão. Aprovado por unanimidade. Requerimento número 67 de 2022, de 9 de agosto de 2022. Requerimento de urgência. Requer urgência na mensagem número 23 de 2022, de 8 de agosto de 2022, do Executivo, que encaminha projeto de lei complementar número 6 de 2022. Dispõe sobre a alteração da nomenclatura do Departamento Municipal de Obras e Meio Ambiente, constante na lei complementar número 147 de 2021, na forma que especifica. De autoria dos senhores vereadores Jorge Luiz Donegás Salomão e Paulo César Fábio. Peço que seja feita a leitura. Requerimento número 67, 2022, 9 de agosto de 2022. Requer urgência nos termos regimentais, após aprovado em plenário, conforme a mensagem número 23, 2022, de 8 de agosto de 2022, do Executivo, encaminha o projeto de lei complementar número 6, de 2022, de 8 de agosto de 2022, dispõe sobre a alteração da nomenclatura do Departamento Municipal de Obras e Meio Ambiente,
constante em lei complementar número 147 de 2021, na forma específica do Executivo Municipal, de autoria dos senhores vereadores Jorge Luiz Naga Salomão e Paulo César Fábio. Senhor presidente e demais vereadores, requeremos a douta mesa, nos termos regimentais, depois de ouvido o soberano plenário, que esse projeto de lei número 18 de 2022, de 8 de 8 de 2022, de urgência supramencionadas, sejam assim por aprovar na matéria e na necessidade da urgência. Sala de Sessões Francisco Pedro Facchini, 11 de agosto de 2022, vereador Jorge Salomão e vereador Paulo César Fábio. Correto. Coloca em discussão o pedido de urgência. Votação simbólica. Os senhores vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão, os que forem contrários se manifestem levantando a mão. Aprovado por unanimidade. Requerimento número 68 de 2022, de 9 de agosto de 2022, requer urgência. Nos termos regimentais, após aprovado em plenário, requer urgência na mensagem número 24 de 2022, de 8 de agosto de 2022 do Executivo, que encaminha projeto de lei complementar número 7, de 8 de agosto de 2022, que dispõe sobre alteração da planilha do anexo 1 da Lei Complementar número 147, de 30 de abril de 2021, e a criação de empregos públicos de provimento efetivo no quadro regular da Prefeitura Municipal de Dumont e da outras providências, de autoria dos senhores vereadores Jorge Luiz da Nega Salomão e Paulo César Fábio. Peço que seja feita a leitura. Requerimento número 68 de 2022, 9 de agosto de 2022. Requer urgência nos termos regimentais, após aprovado em plenário, conforme mensagem número 24 de 2022, de 8 de agosto de 2022, do Executivo, projeto de lei complementar número 47, de 8 de agosto de 2022, dispõe sobre a alteração da planilha do anexo 1 da Lei Complementar número 147, de 30 de abril de 2021, e a criação de empregos públicos de provimento efeito no quadro regular da Prefeitura Municipal de Dumont e da outras providências, de autoria dos senhores vereadores Jorge Luiz Naga Salomão e Paulo César Fábio. Senhor presidente e demais vereadores, requeremos a douta mesa, nos termos regimentais, depois de ouvido o soberano plenário, que essa mensagem número 24 de 2022, de 8 de 8 de 2022, de urgência supramencionadas, sejam assim por aprovar da matéria e da necessidade da urgência. Sala de Sessões Francisco Pedro Facchini, 11 de agosto de 2022, vereador Jorge Salomão e vereador Paulo César Fábio. Eu coloco em discussão o pedido de urgência. Votação simbólica. Os senhores vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão, os que forem contrários se manifestem levantando a mão. Aprovado por unanimidade. Requerimento número 69 de 2022, de 9 de agosto de 2022. Requer urgência. Requer nos termos regimentais, após aprovado em plenário, urgência na mensagem número 25 de 2022, de 8 de agosto de 2022 do Executivo, que encaminha projeto de lei número 18 de 2022, de 8 de agosto de 2022, que dispõe sobre a abertura de créditos adicionais suplementares especiais, na forma que especifique e dá outras providências correlatas. De autoria dos senhores vereadores Jorge Luiz da Nega Salomão e Paulo César Fábio. Peço que seja feita a leitura. Requerimento número 69, 2022, 9 de agosto de 2022. Requer urgência nos termos regimentais, após aprovado em plenário, conforme mensagem número 25 de 2022, de 8 de agosto de 2022, do Executivo, encaminha o projeto de lei número 18 de 2022, de 8 de agosto de 2022, dispõe sobre a abertura de créditos adicionais, suplementares e especiais na forma específica e das outras providências correlatas, de autoria dos senhores vereadores Jorge Luiz Salomão e Paulo César Fábio. Senhor presidente e demais vereadores, requeremos a douta mesa nos termos regimentais, depois de ouvido o soberano plenário, que esse projeto de lei número 18 de 2022, de 8 de 8 de 2022, de urgências supramencionadas, sejam assim por aprovar a matéria e a necessidade da urgência. Sala de Sessão Francisco Pedro Facchini, 11 de agosto de 2022. Vereador Jorge Salomão e vereador Paulo César Fábio. Coloque em discussão o requerimento de urgência. Votação simbólica. Os senhores vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão, os que forem contrários se manifestem levantando a mão. Aprovado por unanimidade. Requerimento número 70 de 2022, de 9 de agosto de 2022. Requer urgência.
Requer nos termos regimentais, após aprovado em plenário, urgência na proposta de emenda número 9 de 2022, de 2 de agosto de 2022, a Lei Orgânica do Município de Dumont, que dá nova redação ao caput do artigo 17 ao artigo 19, ao artigo 24, inciso 5º, ao artigo 33, inciso 1º e ao artigo 66, bem como revoga os incisos 4º do artigo 8 ao parágrafo 11 do artigo 57, todos da Lei Orgânica do Município, de autoria dos senhores vereadores Paulo César Fábio, Jorge Luiz Donegá e Márcia Rosolim. Peço que seja feita a leitura. Requerimento número 70, 2022, 9 de agosto de 2022. Requer urgência nos termos regimentais, após aprovado em plenário, a proposta da emenda número 9, de 2 de agosto de 2022, da nova redação ao caput do artigo 19, do artigo 17 ao artigo 19, ao artigo 24, parágrafo 5º, ao artigo 33, parágrafo 1º, e ao artigo 66, bem como revoga o parágrafo 4º do artigo 8º, o parágrafo único do artigo 11 e do parágrafo único do artigo 57, todos da Lei Orgânica do Município de Dumont, de autoria dos senhores vereadores Jorge Luiz Donegá Salomão, Paulo César Fábio, Márcia Rosolim e Fabrício Miquineve. Senhor presidente e demais vereadores, requeremos a dor da mesa, nos termos regimentais, depois de ouvido ao soberano plenário, que essa proposta de emenda número 9, de 2 de 8 de 2022, de urgência, supramencionadas, sejam assim por aprovar da matéria a necessidade da urgência. Sala de sessões Francisco Pedro Facchini, 11 de agosto de 2022, Jorge Salomão, Paulo César Fábio, Márcia Rosolim e Fabrício Miquineve. Coloque em discussão. Votação simbólica. Os senhores vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão, os que forem contrários se manifestem levantando a mão. Aprovado por 6 votos contra 2. Requerimento número 71 de 2022, de 10 de agosto de 2022, requer urgência. Requer nos termos regimentais, após aprovado em plenário, urgência na mensagem número 26, de 10 de agosto de 2022, que encaminha esta casa projeto de lei número 19 de 2022, de 8 de agosto de 2022, que autoriza a concessão de subsídios financeiros ao serviço de caçamba no município, na forma que especifica, e dá outras providências, de autoria dos senhores vereadores Paulo César Fábio e Jorge Luiz Donegá Salomão. Peço que seja feita a leitura. Requerimento número 71, 2022, 10 de agosto de 2022. Requer urgência nos termos regimentais, após aprovado em plenário, a mensagem número 26 de 2022, de 8 de agosto de 2022, do Executivo, encaminha o projeto de lei número 19, de 8 de agosto de 2022. Autoriza a concessão de subsídio financeiro ao serviço de caçambas no município de Dumont, na forma específica, e dá outras providências. Da autoria dos senhores vereadores Jorge Luiz Salomão, Paulo César Fábio, Márcia Rosolim e Fabrício Miquineve. Senhor presidente e demais vereadores, requeremos a outra mesa, nos termos regimentais, depois de ouvido o soberano plenário, que esse projeto de lei número 19, de 8 de 8 de 2022, de urgências supramencionadas, seja assim por aprovar da matéria e a necessidade de urgência. Sala de sessão Francisco Pedro Facchini, 11 de agosto de 2022, vereador Jorge Salomão, vereador Paulo César Fábio, vereador Márcia Rosolim e vereador Fabrício Miquineve. Correto. Eu coloco em discussão o requerimento de urgência. Continua em discussão. Votação simbólica. Os senhores vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Os que forem contrários se manifestem levantando a mão. Aprovado por unanimidade. Terminado o grande expediente, passamos para o pequeno expediente. Vereador Álvaro Lorenzato. Dispenso. Vereador Aurestes. Dispenso. Vereador Alex, eu vou falar. Desejar boa noite aos senhores vereadores, à população que está nos acompanhando aí pelo YouTube, pelo Facebook, aos servidores da casa, à vice-presidente, ao nosso secretário. Bom,
Projetos importantes chegando do Executivo. O prefeito resolveu startar uma série de medidas aí que vão impactar muito a atividade econômica no nosso município, porque desprende de muito recurso, tá? Pedido de dotação, projeto para solicitação de cargos, para a gente poder disparar o tão esperado concurso público no nosso município, onde nós sabemos muito bem que precisamos de efetivo, precisamos aumentar o efetivo de servidores públicos para resolver os problemas internos no nosso município. E sem essas medidas adotadas aí pelo Poder Executivo, aí, a gente não conseguiria fazer. Então, são projetos muito bem-vindos, tá? A gente espera ter êxito, a gente espera que todos sejam aprovados por unanimidade aqui nessa casa, porque vai impactar diretamente na população. Tá? Outro dispositivo também lançado na casa, proposta de emenda da lei orgânica, uma mudança necessária para atualizar a lei orgânica do município. Conseguimos fazer isso com o nosso regimento interno, o regimento interno da casa muito bem contextualizado agora, muito bem feito, de acordo com a Constituição Federal. Tá? Revisamos o nosso regimento interno e agora estaremos propondo aí algumas mudanças relacionadas à lei orgânica do município, que traz a nossa lei orgânica para o século XXI. A gente não pode ter dispositivos que travem, seja lá qual for a proposta político-administrativa no município, não pode ficar travado por causa da lei. Temos que atualizá-lo. Lembrando que são atualizações constitucionais, juridicamente muito bem colocadas, e que, mais uma vez, volto a destacar, traz a lei orgânica do município para uma atualização, já que os mesmos dispositivos são usados tanto a nível federal como a nível estadual. Então, o município está se adequando. Por isso, eu peço o apoio dos senhores vereadores, tá? E o voto favorável à mudança da lei orgânica. Boa noite. A gente vai falar mais um pouco aí mais para frente. Vereador Paulo César. Dispensa. Vereador Jorge Salomão. Dispensa. Vereadora Márcia Rosolim. Eu vou falar. Sobre a indicação, eu pus duas indicações hoje na casa. Eu coloquei a indicação do caminhão-pipa. Até que esses dias choveu, né? Graças a Deus, deu um chuvisco, foi tudo bem. Mas tempo atrás estava uma seca, e pode voltar, está seca de novo. Do caminhão-pipa está sempre, todo dia, está aguando as praças, a avenida, porque a grama estava muito seca, as árvores secas, e não custa nada do caminhão de manhã passar aguando, porque dá dó ver as gramas morrer, até fica feio, né? As gramas quase mortas, as árvores murchas. Então, eu fiz essa indicação por causa disso, para poder, quando não estiver chovendo, tá tendo aguando as plantas, né? Das prefeituras, das praças, da avenida. Tá bom? E eu fiz a indicação também lá do lixo, lá atrás do cemitério, porque está sempre tacando fogo lá. O que acontece? Lá taca fogo, mas parece que já saiu um negócio lá que vai tirar o lixo de lá. A prefeitura não vai pôr lixo mais lá. E eu pedi também um guarda. Por quê? Para ficar à noite, porque de dia eu fui atrás. Eu sou assim, eu sou uma pessoa que eu vou conversar, eu vim conversar com o prefeito, eu estou conversando com os fiscais, por quê? Teve vereador que colocou nas redes sociais fazendo um vídeo para poder ver isso aí. Gente, o Facebook não vai ajudar nada. O que vai ajudar é fazer igual eu fiz. Fui lá, conversei com o executivo, conversei com os fiscais, fiz indicação,
Isso sim que é trabalho de um vereador. Se for para o vereador ir lá fazer vídeo para poder se aparecer, fazer politicagem, trabalha para o Facebook, não precisa trabalhar para a população, porque eu trabalho para a população. Eu não trabalho para o Facebook. Agora, se eu vou lá e peço para o fiscal, faço indicação de alguma coisa e não é resolvido, e peço de novo, sim, daí eu coloco no Facebook assim, ó, pedi isso, não foi resolvido, daí sim. Agora o vereador vai lá filmar para poder que está fumaça, pegando fogo. Ou faz igual eu fiz. Eu fui lá, conversei sobre a água também da Vila Riso, o poço já está quase pronto. E logo vai ter o poço da Vila Riso. Vila Riso não está abandonado, eu também fui atrás disso. Então, o vereador vai atrás disso, não fica em Facebook fazendo vídeo. O vereador trabalha para a população, não para o Facebook. Tá bom? Uma boa noite a todos. Correto. Vereador Mauro Gabriel. Bom, boa noite a todos, né? Essa sessão eu fico feliz, muito feliz, por projetos do prefeito ter vindo, que vai ser de grande valia para a população. Às vezes fala quando oposição, a gente não é oposição contra o prefeito. A gente não é. A gente tem, às vezes, a democracia de dizer que a gente tem uma posição diferente de pensar. Mas parabéns ao prefeito por esses projetos, vão ser muito bem-vindos para toda a população. Eu acredito que todos vão votar favoráveis a esses projetos aí. E é isso que a gente quer, que o município vai para frente. Sobre fazer vídeo em Facebook, eu acho que não chegou só a mim a parte da fumaça, né? Acho que foi procurado, muitos vereadores aí foi procurado sobre isso. Se quisesse ferrar com a administração, se quisesse fazer Ibope, da Ibope, igual vocês falam que o vereador vai atrás de fazer Ibope, eu tinha feito o vídeo a hora que os tratores da prefeitura estavam tacando o lixo recolhido na rua no fogo. No fogo estava atacando. Se fosse para mim fazer Ibope, fazer o inferninho na rede social, eu tinha feito vídeo nisso, porque eu cheguei lá, tinha 2 tratores jogando o lixo no fogo. Eu não quis fazer isso. Eu quis dar uma posição para a população, da onde estava vindo essa fumaça, porque já não foi a primeira vez. Essa ainda foi mais de boa ainda. Mas teve uma passada que ficou durante 3 dias, Dumont empesteado de fumaça. E Dumont, não sei se vocês percebem, Dumont ele está num nível mais baixo, é rodeado de morro. A fumaça não tem de onde sair. A fumaça fica impregnada de um jeito que você não sabe de onde está vindo esse foco de incêndio. Tem gente que pensou que era do morro aqui em cima, tem gente que pensou que era na Coab. Então, é isso daí. Eu estou deixando ciente para a população de onde está vindo isso. Então, se fosse para fazer inferninho, criar politicagem mesmo, eu tinha tirado foto, eu tinha feito vídeo do trator tacando o lixo no fogo. Entendeu? É isso, assim que funciona. Então, não adianta querer fazer, a rede social é minha, eu acho que ela é vista por todos. Quem não quiser ver, não vê. Não tem o que fazer. Agora vai querer me cancelar nisso daí? Eu acho que não pode não, viu? Correto. Vereador José Augusto Pelego. Boa noite. Boa noite a todos. Quero parabenizar certas indicações dos vereadores aqui, ó, que são necessárias, entendeu? Como o vereador Marlon falou, o prefeito também mandou muita coisa importante para essa casa aqui, ó, certo? E eu acho não, a gente tem que fazer essa casa aqui, ó. Eu vim para essa casa, eu vou fazer o que é certo, o que vai de encontro ao bem-estar do município, da população, porque todos confiaram o teu voto em mim, eles querem que eu trabalhe, porque quem paga o salário meu aqui são quem trabalha, quem recolhe imposto. Então, o cidadão, e principalmente para as pessoas mais carentes, que a gente tem que dar toda a atenção para eles. Então, eu vim para somar nessa casa, não vim para dividir,
Não quero fazer politiquinha barata aqui, não vou fazer isso. Eu estou falando por mim, não estou jogando ponto para ninguém, eu estou falando por mim. E, vereador, tanto do partido A, do B e do C, eu quero deixar bem claro aqui, o que for de interesse para a população, para o povo, se tiver indicação, quiser colocar, pode colocar, que eu estarei sempre presente aí para ajudar. Em relação aos políticos, que às vezes vêm do mão, uma construção boa que vai ser feita aqui, ó, o CCI, que é a Casa dos Idosos lá. Quero parabenizar o Jorge, que acho que o projeto foi seu, se não me engano, eu estou pegando o bonde andando, uma indicação da Márcia, não sei quem que deu iniciativa nisso daí, certo? Veio o Rafael Silva e o Ricardo aí, ó. E eu quero deixar bem claro aqui, ó, eu não estou vendo política, e eu vim para somar com todo mundo, não vim para brigar, e qualquer deputado que vem para essa cidade trazer verba, e trazer emenda aqui, ó, e eu vou lá prestigiar ele sim, não importa de qual partido for. Eu não quero fazer política barata, eu quero prestigiar, por quê? O nosso município é pobre, eu já fui vereador pela 3ª ou 4ª vez. Então, eu sei o tanto que é duro a gente conseguir verba, São Paulo ou Brasília, verba estadual ou federal, o quanto que a gente sofre, às vezes se humilha na porta de gabinete aí, ó, para conseguir alguma emenda, algum dinheiro para a cidade. E quando que a gente tem esses deputados que querem ajudar a gente, tem que prestigiar. Quando que chega em outubro, cada um vota em quem quiser, mas eu acho que a gente tem que ter respeito com eles. Quando vem, vai lá, cumprimenta ele, agradece o que ele fez para a cidade. E o Ricardo, ele mandou R$400 mil para começar a obra. Isso é importantíssimo. Essas pessoas que vão visitar essa obra aí, são pessoas que deu a vida por nossa cidade e que merecem um fim de vida aí, bom, alegre, que esteja com quem conversar, que esteja com quem falar ou onde está. Porque quantas pessoas aí, ó, que a família sai para trabalhar, quantos idosos, e não tem nem com quem conversar, fica em casa sozinho. Então, essa obra é de extrema importância para o nosso município. Pode contar comigo para isso daí. Então, eu só queria dizer uma coisa aqui. Eu quero que essa casa me veja como um homem, como um vereador, que não me veja como uma sigla partidária, não. O que for certo aqui, não importa do A, do B ou do C. Quem quiser contar comigo em apoio à população e à cidade, pode contar comigo, eu estarei presente. Obrigado a todos. Correto, vereador. Grego, eu gostaria de te parabenizar pelo posicionamento. Você levantou uma lebre aí a respeito de quem é. O Centro de Convivência do Idoso, ele é projeto de governo do prefeito e é uma bandeira da Câmara Municipal, de todos nós vereadores. Viu? Então, todos nós estamos trabalhando incansavelmente para que esse sonho se concretize nessa administração. E vamos continuar a trabalhar. Palavrinha, presidente. Pode falar. A gente está entrando na Câmara agora, você entendeu? Nós estamos pegando o bonde e andando, que nem se diz aí. O que veio até mim, que era um projeto do vereador Jorge Salomão. Então, eu não tinha conhecimento que... Então, parabéns a vocês, então, porque foi muito bem pensado. E esse projeto, na outra gestão minha, eu já tinha até pedido verba para os deputados, e eles iam contribuir. Mas depois eu não consegui me reeleger por isso e ficou para trás. Mas parabéns para vocês. Só pegando um gancho, Pelega, é por isso que eu falei que é uma bandeira da Câmara Municipal, porque não é só dessa legislatura. Essa luta já vem lá de trás, inclusive você sabe muito bem, você participou de todas. Tá? Tonhãozinho está aí também, não deixa eu mentir, e o Paulo César está aí também. Tá ok? Vereador Fabrício Miquineve. Para o pequeno expediente, perdão. Se não houver intervalo, dispensa a verificação de presença dos vereadores e, continuando com o número regimental, daremos continuidade à sessão. Correto, vereadores? Expediente ordem do dia.
Mensagem número 22 de 2022, de 8 de agosto de 2022, do Executivo. Encaminha esta Casa projeto de lei número 17 de 2022, de 8 de 2022, que autoriza a alienação de bens móveis em leilão público e dá outras providências. Eu dispenso a leitura, pois já lida no grande expediente de hoje. Dispenso a emissão de parecer devido à urgência na matéria. Eu coloco em discussão. Continua em discussão. Votação nominal. Vereador Álvaro. Favorável. Vereador Aurestes. Favorável. Vereador Fabrício. Vereador Marlon. Favorável. Vereadora Márcia. Favorável. Vereador José Augusto Pelego. Favorável. Vereador Jorge Salomão. Favorável. Vereador Paulo César. Favorável. Aprovado por unanimidade. Mensagem número 23 de 2022, de 8 de agosto de 2022, do Executivo. Encaminha esta Casa projeto de lei complementar número 6 de 2022, de 8 de agosto de 2022, que dispõe sobre a alteração da nomenclatura do Departamento de Obras e Meio Ambiente, constante na Lei Complementar 147 de 2021, de forma que especifica: dispensa a leitura, pois já lida no grande expediente de hoje. Dispensa a emissão de parecer das comissões devido à urgência na matéria. Eu coloco em discussão o projeto de lei. Continua em discussão. Votação nominal. Vereador Álvaro. Favorável. Vereador Aurestes. Favorável. Vereador Fabrício. Favorável. Vereador Marlon. Favorável. Vereadora Márcia. Favorável. Vereador Pelego. Favorável. Vereador Jorge. Favorável. Vereador Paulo. Favorável. Aprovado por unanimidade. Mensagem número 24 de 2022, de 8 de agosto de 2022, do Executivo. Encaminha esta Casa projeto de lei complementar número 7, de 8 de agosto de 2022, que dispõe sobre a alteração da planilha do anexo 1 da Lei Complementar 147, de 30 de abril de 2021, e a criação de empregos públicos de provimento efetivo no quadro regular da Prefeitura Municipal de Dumont e da outras providências. Dispensa a leitura, pois já lida no grande expediente de hoje. Dispensa a emissão do parecer das comissões devido à urgência da matéria. Eu coloco em discussão. Continua em discussão. Votação nominal. Vereador Álvaro. Favorável. Vereador Aurestes. Favorável. Vereador Fabrício. Favorável. Vereador Marlon. Favorável. Vereadora Márcia. Favorável. Vereador Pelego. Favorável. Vereador Jorge. Favorável. Vereador Paulo César. Favorável. Aprovado por unanimidade. Mensagem número 25 de 2022, de 8 de agosto de 2022, do Executivo. Encaminha esta Casa projeto de lei número 18 de 2022, de 8 de 2022, que dispõe sobre a abertura de créditos adicionais suplementares e especiais na forma que especifique e dá outras providências correlatas. Dispensa a leitura, pois já lido no grande expediente de hoje. Dispensa a emissão do parecer das comissões devido à urgência da matéria. Coloco em discussão. Continua em discussão. Votação nominal. Vereador Álvaro. Favorável. Vereador Aurestes. Favorável. Vereador Fabrício. Favorável. Vereador Marlon. Favorável. Vereadora Márcia. Favorável. Vereador Pelego. Favorável. Vereador Jorge. Favorável. Vereador Paulo César. Favorável. Aprovado por unanimidade. Mensagem número 26 de 2022, de 8 de agosto de 2022, do Executivo. Encaminha a esta Casa projeto de lei número 19 de 2022, de 8 de agosto de 2022, que autoriza a concessão de subsídio financeiro ao serviço de caçambas no município de Dumont, na forma que especifica, e dá outras providências. Dispensa a leitura, pois já lida no grande expediente de hoje. Dispensa a emissão de parecer das comissões devido à urgência da matéria. Coloco em discussão. Continua em discussão. Votação nominal.
Vereador Álvaro. Favorável. Vereador Aurestes. Favorável. Vereador Fabrício. Favorável. Vereador Marlon. Favorável. Vereadora Márcia. Favorável. Vereador Pelego. Favorável. Vereador Jorge Salomão. Favorável. Vereador Paulo César. Aprovado por unanimidade. Proposta de emenda número 9, de 2 de agosto de 2022. Lei Orgânica do Município de Dumont. Os vereadores Márcia Rosolim, Jorge Luiz da Nega Salomão, Paulo César Fábio e Fabrício Micneve, no uso de suas atribuições legais e regimentais, com fundamento no artigo 33, inciso 2º da Lei Orgânica do Município de Dumont, com o artigo 212 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Dumont, submete à elevada apreciação do douto plenário desta Casa de Leis a seguinte proposta de emenda à Lei Orgânica, que dá nova redação ao caput do artigo 17 ao artigo 19, ao artigo 24, inciso 5º, ao artigo 33, inciso 1º e ao artigo 66, bem como revoga o artigo 4, o inciso 4º do artigo 8º, o parágrafo único do artigo 57. Todos da Lei Orgânica do Município de Dumont. Dispensa a leitura, pois já lida no grande expediente de hoje. E coloca em discussão o primeiro turno. Continua em discussão. Votação nominal. Vereador Álvaro. Contra. Vereador Aurestes. Favorável. Vereador Fabrício. Favorável. Vereador Marlon. Contra. Vereadora Márcia. Favorável. Vereador Pelego. Favorável. Vereador Jorge Salomão. Favorável. Vereador Paulo César. Favorável. O presidente é favorável à proposta de emenda no primeiro turno. Aprovado por 7 votos favoráveis contra 2. Terminado o expediente da ordem do dia, passamos para a explicação pessoal. Vereador Álvaro Lorenzato. Dispenso. Vereador Aurestes. Dispenso. Eu vou fazer uso da palavra, vou dispensar as formalidades. Primeiramente, gostaria de agradecer todos os vereadores, sem exceção, pela aprovação de todos os projetos vindos do Executivo Municipal, porque essa casa aqui está trabalhando desde o dia 1º de janeiro de 2021 para que esses projetos que chegaram agora se concretizem. Toda essa correria, todo esse trabalho em busca de recurso, vocês sabem muito bem que nós estamos realizando um trabalho muito forte nessa casa, e mais uma vez eu venho parabenizar os vereadores. Eu acho que nunca se conseguiu tanto recurso federal, nunca se conseguiu tanto recurso estadual quanto essa legislatura. E aí é a união de todos os vereadores, de todos os partidos. E esses projetos aí vêm de encontro ao que a gente pretende para o nosso município, né? Trazer uma atualização, tanto na parte de zeladoria, como na parte de saúde, na parte de educação, na parte do social, fomentar a prefeitura, fazer com que a prefeitura tenha capacidade de, através de concurso público, melhorar o quadro de servidor, qualificar o serviço prestado para a população, porque eu sempre falo, a gente está aqui com um único objetivo, é um único objetivo só, melhorar a vida das pessoas. Faço das palavras do vereador Pelego as minhas. A gente trabalha pela população 24 horas. Não é fácil ser vereador, não é fácil ter essa responsabilidade. A gente está na casa, a gente que é vereador de primeiro mandato, está na casa com vereadores mais experientes, vocês sabem o peso que vocês carregam por ser vereador. E muitas vezes a população não quer saber de desculpas. Infelizmente, a população é imediatista, eles estão com o problema, querem que resolva, e muitas vezes o sistema público é moroso. Por isso, população, é um pequeno retorno que essa casa dá, aprovando todos esses projetos a vocês, e agora uma cobrança ao Executivo Municipal, que está atento às nossas solicitações, que organize a questão da licitação, que organize a questão da contratação das empresas, que agilize a questão do concurso público. Tá? É uma cobrança dessa casa aqui
A Câmara Municipal está muito atenta a esses passos do prefeito. Já mostramos que tem o nosso apoio. Agora pedimos um pouco mais de agilidade, celeridade nesse processo, porque a população nos cobra e a gente tem que ter as respostas para dar. E a Câmara Municipal está de parabéns, dando essa resposta aí ao prefeito, aprovando todos os projetos de imediato, de bate-pronto, todos os projetos que beneficiam a população. Boa noite a todos. Vamos seguir com a sessão. Vereador Paulo César. Dispensa. Vereador Jorge Salomão. Dispensa. Vereadora Márcia Rosolim. Eu quero falar que agora, domingo agora é Dia dos Pais, eu quero desejar um feliz Dia dos Pais para todos os pais, né, da nossa cidade, e principalmente para as mães que criam os filhos sozinhas, que também é pai e mãe como eu. Então, um feliz domingo para todo mundo, um feliz domingo para as mães, que é pai e mãe, e um domingo abençoado. Uma boa noite. Correto, vereadora. Vereador Marlon Gabriel. Dispenso. Vereador Pelego. Oi, alô? Não, eu quero parabenizar também essa casa por aprovar aqui, porque amanhã o prefeito não pode falar assim, não, eu queria trabalhar, não me deixaram. Então, ele tem toda a liberdade agora para trabalhar, e nós temos toda a liberdade de cobrar dele também, certo? Em relação à fumaça lá do lixo da prefeitura, eu concordo com a Márcia ou com o Mário, não sei quem foi que falou, a prefeitura poder, tem máquina para esparramar aquilo, certo? Esparrama um pouco aquilo, eu sei que é difícil, e não tem onde jogar aquilo lá. Todo mundo sabe isso daí, mas dá para eles dar uma esparramadinha aqui para não aconteça ele pegar fogo outra vez. Por quê? Quantas crianças, quantos adultos e idosos aí, ó, não sofreram com essa fumaça aí, que vem para a cidade. Então, eu acho que é uma coisa que não é difícil para resolver. Presidente, eu votei a favor de mudar a lei orgânica, certo? Eu dei uma bobeada aqui, passei meio batido no artigo 17, que muda, que pode a mesa ficar por mais, se reeleger, você entendeu? Por mais 2 anos. Sim. Só que eu queria, a gente está começando aqui, ó, 3 vereadores novos, e eu não gostaria que a mesa, não tenho nada contra os membros da mesa não, você entendeu? Mas para não ficar na mesma mesmice, eu gostaria que tivesse o bom senso, se isso daí acontecer, já que sabendo que a gente que entrou é minoria, certo? Mas que desse uma mesclada na mesa, você entendeu? Por quê? Todo mundo, eu acho que todo vereador, ele gosta de participar da mesa, você entendeu? Eu fui vereador por 2 ou 3 gestões já, e eu nunca consegui chegar 1 ou 2 vezes na mesa. Então, eu gostaria de tivesse o bom senso depois, para mesclar um pouco a mesa. Não tenho nada pessoal contra nenhum dos 3 da mesa, não, pelo amor de Deus, nada disso. Mas é um pedido que eu estou fazendo. Sim, o vereador, a mesa diretora está aberta, tá? E com certeza a gente vai continuar trabalhando para formatar esse pedido do vereador. Ok? Vereador Fabrício. Vou falar. Eu gostaria de parabenizar todos os pais pelo Dia dos Pais e parabéns pela casa que votou todos os projetos. Muito obrigado. Correto, Fabrício. Terminada a explanação, para se cumprir a resolução 2 de 2009, a senhora vereadora Márcia Rosolim fará a leitura de uma passagem bíblica. Jeremias, capítulo 25, versículo 34 e 36. Uivai, pastores, e clamai, e revolvei-vos nas cinzas principais do rebanho, porque já se cumpriram os vossos dias para serdes mortos, e dispersos, e vós, então, cairei como um vaso precioso, e não haverá refúgio para os pastores, nem salvamento para os principais do rebanho. Voz de grito dos pastores
e ruivos dos principais do rebanho, porque o Senhor está destruindo o pasto deles. Correto, vereadora. Aproveito esse momento após a leitura bíblica para deixar minhas condolências aos familiares e amigos de José Pedro Francisco Barros, falecido no dia 10 de julho. Zilda Aparecida Calbelo, falecida no dia 10 de julho. Maria Santina Tomazelo Ribas, falecida em 15 de julho. Que descanse em paz. Agradeço a todos os presentes e aqueles que nos acompanharam ao vivo, através do YouTube e Facebook. Nada mais havendo a tratar. Em nome de Deus, dou por encerrada a presente sessão ordinária. Sala das Sessões, vereador Francisco Pedro Facchini, 11 de agosto de 2022. Boa noite a todos e obrigado.